Hoje é 16 de 10 de 2022, esse vídeo vai ao ar no dia 17 de 10 de 2022 e a gente vai comentar sobre a Position. Isso porque ela foi a vencedora da nossa enquete lá no Twitter, @escola-de-fi. Aliás, se você não segue a gente lá, @escola-de-fi, porque lá a gente tem uma interação muito mais próxima de você, eu consigo responder todos os comentários. Aqui no YouTube, infelizmente, eu não consigo, ou felizmente, né, significa que você está comentando, que você está interagindo. Aliás, muito obrigado por isso, tá? Então, a Position vai ser o primeiro vídeo dessas atualizações, desses protocolos que vocês gostam de acompanhar aqui no canal. A gente vai ter muito conteúdo para comentar com vocês. Bom, fazendo um resuminho para a gente logo dar sequência ao nosso vídeo, hoje a gente vai falar sobre a Position, né, como vocês já notaram, e o mais importante, será que a Position tem futuro? O que muda a partir de agora? Qual que é a minha estratégia para essa DEX? O novo token tem a PosiChain, que é a sua própria blockchain. O que a gente tem de bom por lá? O que a gente precisaria mudar? Baseado na minha opinião, baseado no meu conhecimento do mercado, tá? Então, principalmente estratégia, opções de ganho que a gente ainda tem na Position, vamos comentar sobre isso. Tudo o que tem acontecido na Position nos últimos meses, nas últimas semanas, que é muito relevante a gente compartilhar com vocês. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Não se esquece também de curtir e compartilhar, que isso ajuda demais. Pessoal, a Position, para quem não conhece, esse foi um protocolo que em 2021 entregou resultados brilhantes para minha carteira, para muita gente também. Teve gente que ficou presa no topo, infelizmente, porque os protocolos chamam mais atenção, o mercado de criptomoedas chama atenção quando está na alta. E infelizmente, para quem pensa a longo prazo, o melhor momento de entrar não é, né, quando a gente está em topo histórico, e sim quando a gente está em um bear market como este. 99%, vamos arredondar essa correção do token POSE, e o pessoal continua trabalhando. Então, o primeiro ponto que a gente tem que abordar é isso. A gente não precisa, para quem entende como funciona o bear market, você não vai se apegar ao preço do token em dólares. Se você fizer isso, tu vai olhar para praticamente 99% das criptomoedas que morreram, tá? Se você fizer isso, você vai perder belíssimas oportunidades. Então você tem que entender como funciona. Você tem que entender que inúmeros projetos fizeram isso, tiveram correção ali de 98%, 99% no último bear market, e depois lá no ciclo de alta, entregaram ali 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes o capital do investidor. Então, o que você tem que observar, que eu já comentei várias e várias vezes aqui no canal, isso se aplica a Position também, os caras estão trabalhando, eles estão fazendo o que eles prometeram, eles estão entregando novidade, está tudo funcionando certinho. Então, você pode separar um pouquinho algo que não vai te fazer falta, sabendo que ainda pode corrigir mais, porque ninguém sabe de verdade quando o bear market vai acabar, tá? Então a gente não tem como prever o futuro. Você tem que colocar um pouquinho ali sabendo que pode corrigir mais, conforme eu já comentei com vocês, e aí você pode ter um resultado extraordinário lá na frente. Para me adiantar para vocês, a minha meta hoje com a Position, tá? Depois aí que tudo que aconteceu com a minha carteira que eu comentei com vocês, e com inúmeros bons projetos surgindo no mercado também, com um potencial grande que eu quero comentar nos próximos vídeos do canal, com um real potencial de multiplicar o capital no próximo ciclo de alta, eu vou destinar aí 1.000 criptomoedas POSE apenas, tá? Apenas. Vou jogar em stake e esquecer que tem. E é isso, tá? Você não precisa mais do que isso. A gente está falando de um protocolo com 100 milhões de supply máximo. A gente está falando, então, pessoal, aqui já estou comentando com vocês de estratégia, tá? Estamos falando de um protocolo hoje com basicamente, se eu não me engano, 6 milhões de market cap, já vamos confirmar isso aqui, 6 milhões 593 mil, olha esse market cap, tá? Então você não precisa mais do que uma pequena porcentagem do seu capital em bons protocolos, em protocolos que corrigiram muito, protocolos de capitalização de mercado baixo, para que você faça muito dinheiro. E também tem aquele outro detalhe. E se não der certo, e se o bear market durar mais 2, 3 anos e um protocolo com uma Position morrer, que eu não acho que vai acontecer com a Position, mas digamos que aconteça, você não
correu muito risco, tá? Então essa estratégia ela é muito boa para você que não gosta de correr muito risco, mas você que quer aproveitar possíveis oportunidades. Então vai com um pouquinho. A gente pega, pessoal, eu tenho feito isso em várias decks. Na verdade, já comentei com vocês em vários vídeos de estratégia. Essa é a minha estratégia para pose hoje. É pegar esses 1000 tokens. Ainda estou esperando o que o Bitcoin vai fazer, se ele vai romper para baixo agora, ou se ele simplesmente vai continuar consolidando e quem sabe romper para cima, mas tem uma possibilidade de romper para baixo, então a gente pode ver o token pose corrigindo mais e aí entra sim a minha aquisição, tá? E aí joga no stake. Já mostrei para vocês como fazer, tem vários vídeos, vários tutoriais aqui no meu canal e também no YouTube. E aí, esquece que tem. Não se importa, tá corrigindo mais 50%, tá caindo mais 60%. Deixa ali. Você tem uma boa parte de token. Olhe para quantos tokens você tem e olhe também para os tokens que estão aumentando na sua carteira. Então, a gente falou de estratégia, tá? Falando de estratégia, essa é uma estratégia, uma boa estratégia. Aquele pouquinho, eu acho que é válido, sim, você olhar para a pose com esse pouquinho. Não se apegar ao preço em dólares, tá? Conforme eu mencionei com vocês, isso acontece com muitos e muitos protocolos. O que eu quero mencionar com vocês, o que eu quero comentar com vocês? Token novo, o PTX. Tá? O que isso daqui tem a ver com o protocolo da Position? Isso tem mais a ver com o lançamento da PosiChain. E eu já vou explicar para vocês que isso muda praticamente tudo na Position e aumenta um potencial aí de valorização do token Pose e principalmente, né, ele reduz a pressão de venda. Por quê? Vamos vir aqui para nossos farms para a gente entender que agora a gente passa a ganhar PTX e não o token Pose. Por quê? Porque o pessoal tem um compromisso com você, investidor, comigo, com qualquer pessoa que investiu no protocolo, de limitar o máximo de token pose a 100 milhões. E como fazer isso se as pessoas estão ganhando esse token a rodo no farm? Então eles encontraram uma maneira de falar, não, a gente vai criar um novo token, então vocês vão ganhar esse novo token do farm, quem quiser obter renda passiva no farm, e quem quiser ganhar pose vai ganhar como validador da rede da PosiChain, tá? Então é isso basicamente, para isso que surgiu o PTX, é para isso que ele serve, e essa mudança ela é muito bem-vinda. Por quê? Reduzindo pressão de venda e, mais importante, faz com que as pessoas que queiram ganhar mais pose vá então lá para o staking. Veja bem, eu havia comentado sobre fazer o staking, né? Pegar 1000 e fazer o stake lá na PosiChain. Faz com que a gente pegue então esses... Digamos que você queira comprar 1000 token, queira comprar 100 token, tá? A partir de 100 já pode fazer o stake. Comprou 100 token, $8, tá? Mais ou menos $10 aí. Tu vai lá, faz o seu stake e dá tudo certinho. Esquece, tu tem, deixa pra lá, vamos ver no próximo ciclo. A Position no meio do caminho abandonou tudo, morreu. Você perdeu um pouquinho, uma pequena porcentagem. Porque pode acontecer, pessoal. Infelizmente pode. Se o bear market durar aí 2, 3 anos, infelizmente pode acontecer com bons protocolos também. Isso pode acabar falecendo, tá? Usando essa palavra. Pois bem, se a gente tem token novo, a gente tem oportunidade, vamos abordar mais um assunto aqui dessa nossa atualização, desse vídeo de atualização. Temos oportunidade de renda passiva na Position. Aqui a gente tem um ponto muito importante. Pessoal, o vídeo de NFT, eu não tenho certeza se eu tenho um tutorial aqui no canal, tá? De NFT e do farm. Do farm eu sei que eu tenho vários tutoriais aqui de farm, staking, tá? Mas basicamente isso que tu vai fazer aqui também, no caso dos NFT. Se não tiver aqui no canal, procura aí no canal dos amigos aí que tem bastante, o pessoal fez muito conteúdo sobre a Position aí no YouTube, tá? Veja bem, 51% de APR, belíssimo APR para você ganhar PTX. Então a gente tem aqui 54 em DAI com BUSD, você pode aproveitar esses APR sim. O que tem ponto negativo aqui é justamente o PTX, tá? Porque eu não vejo o PTX como um futuro brilhante, com possibilidade de valorização, como eu vejo o Token Pose. O Token Pose tem muito potencial, porque ele é o carro-chefe da Position, é o carro-chefe da PosiChain. Já o PTX, ele surge basicamente para ser uma moeda onde você vai ganhar, então tem uma pressão de venda sobre ela, a tendência é ela corrigir e corrigir cada vez mais, tá? Então, vai surgir mais utilidade para ela mais para frente, mas neste momento não recomendo que você compre PTX. Se você quiser, ganhe ele no farm como este aqui. Se você quer investir na Position a longo prazo, pegue Pose, tá? Pose é o token da Position e o PTX é basicamente aí um token para você ganhar no farm, tá bom? Bom, então a gente entendeu que a gente ainda tem oportunidade para a gente ganhar aqui no farm, a gente tem oportunidade em stake também. Vamos ver aqui as pools só para vocês acompanharem, olha só. A pool, então,
do token pose, tá? Que tu vai ganhar PTX. Lembre-se que eu repito o que eu falei para você. Quer continuar ganhando pose? Então a gente tem que ir lá para os validadores da rede, que eu vou mostrar para você um tutorialzinho. Aliás, não preparei nenhum token pose na carteira para mostrar agora nesse vídeo, mas eu faço um outro vídeo para mostrar para vocês, já fazendo o staking dessas 1000 poses e assim que o Bitcoin se decidir para onde que ele vai, tá bom? Bom, olha só, a gente tem então vários aqui dos bondes, né, que eu fiz vários tutoriais, fiz um tutorial, na verdade, mostrando para vocês como funciona também. Antes de a gente ir lá para PosiChain, para a gente falar alguns pontos para vocês, positivos e negativos também, porque todo protocolo tem, a Position, tá? O que os caras estão fazendo? Os caras estão trabalhando? É uma boa? Será que vale a pena a gente participar desse protocolo aqui? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, muito importante, né? Olha só. Chegando a 300 mil seguidores aqui no Twitter, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque eu quero mostrar um pouquinho mais abaixo. Primeiro, o que eu quero mostrar aqui é essa lista de Twitters. Compartilha pelo menos em média 1 a 2 por dia, tá? Vejam bem. E vejam que há engajamento nesses Twitters, tá? Há engajamento. O que isso daqui significa? Significa que não só eles continuam trabalhando, compartilhando novidade, entregando, você pode ver aqui na própria plataforma, tá? No próprio projeto, na própria blockchain deles, tá? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tem engajamento, quero dizer que o pessoal está trabalhando e, mais importante, os investidores continuam, a maior parte ou boa parte desses investidores continua acreditando que aqui tem uma boa oportunidade de fazer dinheiro no próximo ciclo. E sim, a gente tem uma boa oportunidade. Pode não dar certo, repito o que eu falei para vocês, mas a gente tem uma boa oportunidade, porque tudo é uma aposta no mercado de criptomoeda. A gente não sabe o dia de amanhã. Temos uma boa aposta, né? Melhor a gente falar assim, que todo mundo entende. Então a gente tem uma bela aposta aqui de um protocolo. Por que eu vim mostrar a rede social? Porque o número de seguidores cresceu muito e o mais importante, o pessoal compartilhando a atualização. E a atualização é o que? É trabalho. Atualização é novo recurso, é uma rede de blockchain, é muita coisa que os caras estão fazendo. Então os caras estão trabalhando demais, merecem a atenção de quem dá atenção para esse protocolo e merece também novos investidores. A correção do token pose, conforme eu mencionei para vocês, 99% aí para a gente arredondar, tá aqui no gráfico, não tem como a gente mentir. E a tendência de baixa continua, pessoal. Continua a tendência de baixa, assim como do mercado mais amplo em geral, a tendência de baixa continua, tá? Então, a gente vai ter reversão aí nos próximos meses, quem sabe, ou talvez até nos próximos anos, ou nas próximas semanas, a gente não sabe, né, quando vai acontecer, mas em algum momento vai acontecer. E se esse protocolo continuar fazendo esse bom trabalho, se você continuar, tá? Se você continuar fazendo a sua parcial, não comprometer muito seu capital, você pode continuar participando e quem sabe, se tudo correr bem, pode ter resultados brilhantes com a Position. Outro detalhe muito relevante que eu quero mostrar para vocês, eu abri várias abas aqui porque são muita informação, faz muito tempo que a gente não compartilha vídeo. Pessoal, o volume, tá? O volume. Por que o volume é importante? Porque eu quero mostrar para vocês que o volume é importante. O volume está geralmente acima de 2 milhões de dólares diário. Com a baixa do mercado, teve muitos protocolos populares do mercado que não tem esse volume aqui de negociação. Então, há uma infinidade de pessoas, uma grande quantidade de pessoas que continuam negociando, que continuam acreditando, até porque o token pose está em grandes corretoras do mercado hoje e pode chegar ainda em corretores maiores ainda, tá? 3 milhões e 600 mil pessoas acompanhando na CoinMarketCap é basicamente quase só notícia boa se você sabe como funciona o bear market, tá? Se você olhar para o preço do token, tu vai falar, meu Deus do céu, isso aqui é um desastre, né? A correção que teve aí de 99%, mas isso, repito o que eu falei para você, é algo que já aconteceu com inúmeros projetos que renovaram máximas históricas, como foi o caso da Cardano, corrigiu em 98%, e depois renovou máxima histórica. Imagine você comigo, se acontece isso com a Position, só imagine comigo, os seus $100, os seus $50, os seus $10 que você investiu nesse protocolo a 8 centavos, só um exemplo, imagine ele indo para 10.
Seria impressionante se isso acontecesse. Não estou te garantindo, não estou te falando que isso vai acontecer. Na verdade, eu não acredito que isso vai acontecer. Pelo menos não no curto prazo. Mas a gente está de frente de um projeto que pode sim, por que não pelo menos aquelas 10 vezes, que é o que a gente tem buscado aí neste mercado de baixa. Tá? Então vamos fechar essas informações aqui, deixar as informações que a gente precisa ver agora. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho da PosiChain. Tem duas informações relevantes aqui. Primeiro, vamos abrir aqui nosso navegador Opera Crypto, tá? Que é um navegador aí bem mais confiável para a gente fazer nossas negociações, utilizar nossas carteiras. Pois bem, estou aqui com a plataforma da PosiChain aberta. Por quê? Na blockchain, deixa eu pegar aqui esse endereço para a gente acessar diretamente o site, tá? Pessoal, aqui tem um detalhe muito relevante. Primeiro, eu acho que se você quer concorrer com protocolos de camada 1, como a impressão que eu tenho é que a Position lançou a sua blockchain para concorrer com o Ethereum, para concorrer com a Solana, para concorrer com a BNB Chain. E aí tem um ponto bem complicado. Será que consegue? É possível hoje você lançar uma blockchain de camada 1 para conseguir concorrer com Avalanche, com Phantom? Com protocolos que oferecem 50 milhões, 100 milhões, 300 milhões para desenvolvedores, desenvolver de incentivo para esses desenvolvedores, será que consegue competir com eles? Tá? Então, essa é uma dúvida, algo bem, na verdade, uma opinião minha e um ponto que eu considero, talvez, que eu iria para um outro lado, se eu fosse o CEO, por exemplo, da PosiChain, eu iria para outro lado. Qual outro lado? Se a gente olhar hoje para o mercado, eu vou trazer esses conteúdos para vocês nos próximos dias, tá? Deixa eu voltar aqui para a gente ver algumas blockchains hoje que estão brilhando mesmo no momento de baixa do mercado, tá? Isso aqui ainda vai ser lançado, mas a gente tem alguns protocolos que eu venho estudando e acompanhando, tá? Todos esses protocolos aqui, vocês provavelmente, se vocês quiserem pesquisar sobre eles na CoinMarketCap, vocês vão ver um bom desempenho deles, principalmente nos últimos 90 dias, tá? O que a gente tem nesses protocolos aqui? Tá, vamos voltar aqui para a Pose. A gente tem um foco, tá? Um foco em uma coisa: interoperabilidade, tá? Segurança. Eu quero uma rede privada com foco em privacidade. Ali a gente tem inclusive plataformas de pagamento, tá? Foco só em pagamentos, tá? Pagamento ponto a ponta, tudo ok, tá? Então, o que eu acho que seria o ideal da Position fazer? Ter um foco, tá? Não tentar ser mais um assassino do Ethereum, porque eu não sei se isso funciona já em 2022, tá? Essa pegada de assassino do Ethereum ficou mais para Solana, ficou mais para Phantom, para Avalanche, tá? Ficou mais para esses projetos, porque o futuro eu acredito que seja multi-chain. Eu acredito que sim, várias e várias blockchain vão ser as maiores do mercado, mas tem espaço para Position, por exemplo? Eu acredito que sim, mas, pessoal, não estou dizendo aqui que eles fizeram tudo errado, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que eles estão no caminho certo, só que este caminho que eles estão seguindo, ele é muito mais difícil e muito mais concorrido do que se você focasse em uma coisa. Se você falasse assim, não, a PosiChain, ela vai ser isso aqui. Ela vai ser uma blockchain voltado para isso. Então, a gente vai focar nisso aqui. Então, você elimina muitos concorrentes de peso, você fica com foco naquilo que você consegue entregar. Porque se você vir para resolver o trilema das blockchain, que vocês já conhecem, fica muito mais difícil. A competição é muito mais dura e você concorrer com gigantes do mercado, como é o caso do Ethereum, como é o caso da BNB Chain, é muito difícil. Tá? Então, esse é o meu ponto, essa é a minha opinião sobre a PosiChain, mas vamos conversar o seguinte: a gente está no começo, aqui a gente está vendo só um desenho, só um rascunho do que vai ser essa blockchain. E outro detalhe mais relevante: será que lá na frente, eu já vi o roteiro tudo certinho, estudei tudo para ver o que a gente podia compartilhar com vocês? Mas e lá na frente, por exemplo, a gente imagina a Position, por exemplo, continuando com o seu volume, com a base de usuário fiel, tá? E lá a gente retorna para uma tendência de alta. Vamos supor aqui que a gente retorna para uma tendência de alta. De repente a Position tem ali 100 mil usuários,
tá? O que é perfeitamente possível de conseguir para um projeto que continua sendo desenvolvido, para um projeto que é, até o momento, extremamente confiável. O que aconteceria? Eles podem simplesmente migrar, então, a Position para a PosiChain, e neste caso, você dá aquele pontapé inicial para falar, olha, nós estamos dentro de uma blockchain própria, uma blockchain que dá conta do recado, e aí você começa a fornecer incentivos também para desenvolvedores, você começa a expandir, melhora o seu TVL, porque você fez a sua migração, tá? Então, tem muitos caminhos que eles podem seguir com a PosiChain. Então, abre as portas para a Position. Então, acho que essa aqui é a porta aberta da Position para algo maior. É a porta aberta para algo maior. Se tudo der certo, se tudo correr bem, a gente não tem dúvida que o Posi, que é o token que também vai ser o coração dessa blockchain aqui, tem um potencial gigantesco, tá? Em relação a possíveis críticas, não são possíveis críticas o que eu comentei aqui. Eu só expressei a minha opinião dos caminhos que eu seguiria caso fosse eu, tá? Para encurtar um pouquinho aí essa corrida para chegar no topo, tá? Eu encurtaria um pouquinho, não tentaria concorrer, por exemplo, com os gigantes aí do mercado, que seria um caminho que também dá para seguir, porque tem espaço para todo mundo, mas um caminho muito mais difícil de você seguir. Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha sido claro na minha opinião. A gente está esquecendo um detalhe, né? Staking. Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, mas eu não estou com as criptomoedas para fazer o stake. Pois bem, pessoal, depositou aqui, fez a migração para a PosiChain. Os seus tokens estão na sua carteira. O que tu precisa fazer? Vem aqui em validadores da rede. Tu vai escolher um validador qualquer aqui, tá? Escolha um bom validador, um validador que tenha um uptime aqui de 100%, principalmente de 100%, aí tu vai clicar sobre ele. Vamos clicar nesse primeiro aqui, por exemplo, tá? Aí tu simplesmente clica em delegar e aqui tu vai clicar em next, confirma, coloca o valor que tu quer a partir de 100 pose, confirmou, vai confirmar na sua MetaMask e tá tudo certinho. Não tem segredo, é exatamente isso, tá? O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que essa plataforma aqui de stake, ela é basicamente a mesma da Harmonione, tá? Tá errado isso aqui? Não tá. Eu, como desenvolvedor, eu desenvolvo um projeto, por exemplo, que muitas pessoas, qualquer um que compraram a licença para aquele projeto, pode utilizar. E é o mesmo que acontece aqui, tá? Então, provavelmente, uma equipe desenvolvedora desenvolveu essa plataforma e ela está disponível no mercado para quem quiser comprar e utilizar ela no mercado. Então, ela tem essas facilidades, tem todas as ferramentas que tem na Harmonione e está disponível também aqui para você fazer o seu trabalho, tá? Aqui dentro da plataforma da PosiChain, o que é muito interessante, e é por aqui então que tu vai ganhar mais pose caso este seja o seu interesse. A gente fez um vídeo longo porque fazia muito tempo que a gente não gravava sobre a Position, fazia muito tempo mesmo, e tem muita coisa que a gente precisava falar. Ainda falta algumas coisinhas, mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão surgir. Até breve.